vereador Luizinho Coutinho, vereador Devani Ferreira, a quórum para a abertura da segunda reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia. 3h15. Solicitar o vereador Luizinho Coutinho, membro dessa comissão, se tem alguma fala. Fala, vereador. Senhor presidente, nosso vereador Devani, que acabou de chegar aqui, gostaria, vereador, que Vossa Excelência desse continuidade aí aos trabalhos, enquanto eu dou uma olhada aqui no processo aqui. Vereador Devani Ferreira, alguma fala? Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Me desculpar pelo meu atraso, nós somos numa reunião ali no segundo andar, com concursados da Guarda Municipal, e dizer ao presidente que estamos à disposição para somar com Vossa Excelência, trabalharmos em prol do desempenho dessa comissão. Após a fala dos membros desta comissão, solicitar ao vereador Devani Ferreira que faça a leitura da ata da primeira reunião ordinária. Aos 19 dias do mês de março de 2013, às 15 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a primeira reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia da 17ª legislatura, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Reinaldo Bolão. Presentes, o excelentíssimo senhor vereador Serjão, excelentíssimo senhor vereador Anderson Marinho, excelentíssimo senhor vereador Luiz Emanuel, excelentíssimo senhor vereador Namichek. Ordem do dia. Não houve nenhuma proposição a ser apreciado, votado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, mas em função da matéria publicada no Jornal de A Tribuna, do dia 11 de março de 2013, página 23, tendo como título Irregularidade em Vitória, suspeita de fraude na Câmara, o senhor vereador Reinaldo Bolão, presidente da comissão, usando de suas prerrogativas regimentais, convocou os senhores vereadores, membros da comissão, e convidou o excelentíssimo senhor Rodrigo Ramos, diretor-geral da Câmara Municipal de Vitória, e o senhor Vander Borges, diretor do Departamento de Informática da Câmara Municipal de Vitória, e o senhor Daniel Roges, ex-diretor do Departamento de Informática da Câmara Municipal de Vitória, para prestar esclarecimentos técnicos acerca do contrato de prestação de serviços de número 021/2011, firmado entre a Câmara Municipal de Vitória e a empresa Ebalmac, com o seguinte conteúdo. Termo de contrato, que entre si faz de um lado a Câmara Municipal de Vitória, do outro a empresa Ebalmac, com o seguinte conteúdo. Termo de contrato que entre si fazem, de um lado a Câmara Municipal de Vitória e do outro a Informática Limitada EPP, para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva de equipamentos de informática com wireless, software e rede, onde a Câmara Municipal de Vitória, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, de número 1788, bairro Bento Ferreira, CEP 29.050.940, nessa capital, CNPJ de número 27.538.990/001, 72, denominado contratante neste ato, representado pelo senhor vereador Reinaldo Matias, presidente da Câmara Municipal de Vitória, brasileiro, casado, inscrito no CPF de números 576.945.757/00, portador da carteira de identidade número 444.263, e a empresa Ebalmac Comércio
de Informática Limitada, com sede na rua Antônio Aleixo 82, pavimento 1 e 2, no Horto, em Vitória, CEP 29.045.170, Vitória, Espírito Santo, escrito no CNPJ de número 27.053.735/001, 30. Neste ato, representado por seu responsável legal, o senhor Aloísio Sá dos Santos, brasileiro, casado, sócio, diretor, residente domiciliado na Avenida Desembargador Santos Neves, número 1447, sala 401, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, de CEP 29.042/755. Escrito no CPF de número 035-938-437/49. Portador da carteira de identidade de número 140-241. Doravante, denominada contratante, resolvem assinar o presente contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de equipamento de informática com fornecimento de peças e atendimento no campo com suporte de Aurelis, soft e rede para a Câmara Municipal de Vitória do Estado do Espírito Santo, em conformidade com os termos da Lei de número 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, suas alterações posteriores, Lei Complementar de número 123/2006 e do Pregão Presencial de número 024/2011, oriundo do processo administrativo de número 5937/2011. O senhor vereador Reinaldo Bolão iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes, esclarecendo a presença do senhor Daniel Rogers, tecnólogo nas redes de computador e analista de infraestrutura de tecnologia informática, tecnologia da informação, que veio para prestar maiores esclarecimentos sobre o contrato de manutenção da casa, cancelado pela atual administração. O vereador Reinaldo Bolão citou o artigo 45 do Regimento Interno, quanto à competência da Comissão de Ciência e Tecnologia, do qual transcrevo a seguir. Assuntos relativos à ciência e à tecnologia, desenvolvimento científico e tecnológico, política municipal de ciência e tecnologia e organização institucional do setor, política municipal de informática, telemática e automação do setor público, assuntos relacionados com a interação de entidades ligadas à ciência e tecnologia ou entidades congêneres, a título de colaboração. O senhor vereador Reinaldo Bolão informou que os senhores Rodrigo Ramos e Wander Borges comunicaram a impossibilidade de comparecimento a esta reunião. O senhor vereador Reinaldo Bolão esclareceu que serão feitas perguntas ao ex-diretor, senhor Daniel Rhodes Danta, dando oportunidade ao mesmo, para que seja explicado como foi realizado o contrato de manutenção na Câmara Municipal de Vitória. O ex-diretor Daniel Rhodes saúda a mesa, inicia suas explicações esclarecendo que o contrato de manutenção completa contempla todos os equipamentos tecnológicos dessa casa de leis, citando quais são estes equipamentos: 51 computadores, 51 monitores, 51 estabilizadores, 8 no break, 15 impressoras, 3 impressoras jato de tinta, 28 impressoras jato de tinta, uma impressora jato de tinta modelo HP, 17 impressoras a laser, uma impressora colorida laser, uma impressora monocromática, marca Lemax, uma impressora laser monocromática, marca Lemax, uma impressora matricial LX300, 17 switch 24 portas, um molde ADSL,
4 conectores GBIC, 2 switches monitor, 3 de um distribuidor interno óptico, 4 conversores de fibra ótica e 30 painel, e informou que não era somente um contrato firmado para 51 computadores, mas sim para toda a infraestrutura na qual a casa está rodando no parque tecnológico. O vereador Serjão questionou, expondo a primeira dúvida, citando que existiam outros computadores que vinham com garantia própria, e perguntou se foram comprados outros. Fora os 51 já existentes. O senhor Daniel Rojas explicou que quando assumiu o cargo, já havia estes 51 computadores na casa, adquirido na gestão do ex-vereador Alexandre Passos. Como não eram suficientes para atender a demanda administrativa e dos gabinetes, foi feito um processo que, quando, ao assumir o cargo, um processo administrativo e dos gabinetes foi feito processo que, quando assumiu o cargo de diretor de informática da Câmara Municipal de Vitória, já havia sido aprovado, e que se tratava da locação de outros computadores. O contrato firmado era para dar assistência aos computadores já existentes na casa. Os outros computadores locados não são da Câmara, e sim de uma empresa que acha ser Ebalmac. Fala transcrita conforme o audiovisual. O vereador Serjão questionou se o contrato de manutenção era para os computadores existentes de patrimônio da casa. O senhor Daniel Rojas confirmou e explicou que também era para toda parte da infraestrutura de informática, e que existem computadores, switches, dispositivos ativos, que interligam os computadores, muitos que estavam obsoletos e com as portas queimadas quando a empresa ganhou o contrato. Trocou todos os switches e cabos de rede. O vereador Reinaldo Bolão questionou o senhor Daniel Rojas se esta troca ocorreu no contrato de manutenção que foi encerrado, e o mesmo confirmou que sim. O vereador Serjão perguntou se os computadores que foram alvo de matéria veiculada no jornal A Tribuna, que ficavam na recepção da Câmara para servir a comunidade, estavam dentro destes 51 computadores já existentes na casa. O senhor Daniel Rojas afirmou e explicou que este contrato não foi para atender a internet popular que ficava na recepção, mas mas que incluiria, baseando-se no fato de fazerem parte das máquinas já existentes na casa, e que também precisaria de manutenção, mas que essas máquinas não eram só internet popular, mas também utilizadas por vários setores. O vereador Serjão citou que constavam 10 máquinas na recepção e depois retiraram 5, ficando somente 5 máquinas. O senhor Daniel Rojas retificou informando que acha ser 12 ou 13 máquinas e não 10, e explicou que, em virtude da demanda pequena, foram retiradas e deixadas apenas 5 máquinas, as quais ficavam no setor de relações comunitárias no 8º andar. O vereador Serjão perguntou se, estando este contrato cancelado, todos estes equipamentos citados existentes na Câmara ficariam sem manutenção. O senhor Daniel Rojas respondeu que, não havendo outro contrato firmado, as máquinas ficariam sem cobertura, e citou como exemplo que, se queimar hoje um ativo de rede da Câmara, pararia, ou seja, caso queime uma suíte ou fibra ótica que interliga um prédio ao outro, pode acontecer que
de parar em setores como administrativo. O vereador Serjão perguntou ao senhor Daniel Roges se ele tem conhecimento que, além desses 51 computadores existentes no contrato, quantos outros computadores foram locados no outro contrato e de locação. O senhor Daniel Roges afirmou não saber ao certo ou não lembrar e fez um prognóstico de 80 ou 90 máquinas. O vereador Serjão questionou se estes computadores estão misturados ou se os 80 computadores locados foram para os gabinetes e os outros 51 já existentes se estariam na administração. O senhor Daniel Roges afirmou que todos os computadores estão misturados e, de acordo com a demanda dos setores, as máquinas são direcionadas e distribuídas da seguinte forma: 8 máquinas por gabinete e as demais nos departamentos administrativos. O vereador Reinaldo Bolão perguntou se essa manutenção em cabo foi feita dentro do contrato de manutenção e o senhor Daniel Roges confirmou que sim. O vereador Reinaldo Bolão perguntou ao senhor Daniel Roges se o mesmo poderia especificar toda esta troca. O senhor Daniel Roges citou que já havia descrito anteriormente no início da reunião, mas descreveu novamente que foram trocados suítes de 4 e 5 andares, onde ficam os armários. Foram trocados adaptadores que ligam as suítes ao partenel, que interligam a sala dos gabinetes. Especificou que na época haviam muitas demandas dos vereadores de trocas de lugar de máquina. Dentro da própria administração do gabinete que este contrato contemplava, assim o funcionário da empresa ia ao local e efetuava a troca de um ponto que parava, um ponto de telefonia que parava, um ponto de rede, um cabo que partia, um conector que ficava mal conectado, todos eram reparados. O vereador Reinaldo Bolão citou que havia 2 contratos, um de locação, ou seja, que havia 2 contratos, um de locação, ou seja, o Parque Tecnológico e o contrato de manutenção, e perguntou quantos funcionários eram responsáveis por este serviço. O senhor Daniel Rosa informou que havia 2 funcionários da empresa Ebalmac responsáveis, e quando haviam mais intercorrências, solicitava mais um funcionário, mas certificou que 2 funcionários eram suficientes para atender a demanda. O vereador Reinaldo Bolão perguntou se eram manutenções distintas. O senhor Daniel Rosa informou que não teria como prever o uso deste contrato. Poderiam acontecer problemas ou não, e os serviços seriam utilizados de acordo com estas intercorrências. Afirmando ser este o contrato de manutenção preventiva e corretiva. O vereador Reinaldo Bolão perguntou se, estando sem este contrato de manutenção, a Câmara poderia parar, e o senhor Daniel informou que assim o citou como exemplo de desligamento do rack. No 4º andar, todo o sistema pararia. Se queimasse um ativo, se rompesse uma fibra ótica ou qualquer coisa a este nível. Informou que poderia parar tudo. O senhor Daniel Roges ressaltou que os relógios de ponto das suas portarias também estavam incluídos no contrato de manutenção. O vereador Reinaldo Bolão perguntou ao senhor Daniel Roges se o mesmo teria mais alguma informação a ser fornecida. O mesmo informou não ter. O presidente da comissão, senhor Reinaldo Bolão, dá sequência à reunião, dando oportunidades a questionamentos por parte dos demais vereadores. O vereador Anderson Marinho afirmou que ainda faltam mais elementos para aprofundar
a discussão desta reunião e dirigiu-se ao senhor Daniel Rogers, indagando que pareceu faltar mais dados concretos em questão de quantitativos, pois ao dar suas explicações, o senhor Daniel Rogers não fez afirmações concretas e sim pronunciamento com certa dúvida. O senhor Daniel Rogers explicou que só tem questionado... Não, o senhor Daniel Rogers explicou que só tem posse de contrato de manutenção e não de locação, ao qual foi questionado pelo vereador Sejão, e se colocou à disposição dos vereadores e, caso haja necessidade, poderão agendar outra reunião onde ele iria analisar o contrato de locação para assim poder repassar informações mais precisas sobre quantitativos de máquinas. Afirmou também que, se desejarem, poderia entrar em contato com o Departamento de Informática desta Casa de Leis, onde receberia informações detalhadas sobre o quantitativo de locação de máquinas. O vereador Reinaldo Bolão salientou que outro ponto apreciado foi a ausência de funcionários de manutenção de máquinas e convidou o senhor Paulo Renan da empresa Ebalmac, presente no plenário no momento da reunião, a elucidar algumas dúvidas. O vereador Reinaldo Bolão perguntou se o senhor Paulo é funcionário da empresa. O mesmo confirmou que sim, e perguntando qual a periodicidade que o funcionário dava manutenção à Câmara. O senhor Paulo Renan afirmou que era dada manutenção todos os dias, de segunda a sexta-feira. O vereador Reinaldo Bolão perguntou ao vereador Luiz Emanuel se gostaria de fazer alguma pergunta. O vereador Luiz Emanuel informou que não inicialmente, que precisaria ouvir mais para fundamentar a compreensão acerca do debate, e parabenizou o vereador Reinaldo Bolão como presidente ter tido o cuidado de convidar os servidores anteriores e lamentou a ausência dos que não compareceram. O vereador Reinaldo Bolão perguntou aos demais vereadores, ao senhor Daniel Rogers e ao senhor Paulo Renan, se havia mais alguma pergunta a ser feita. Os senhores vereadores e o senhor Paulo Renan informaram que não haver perguntas, e o senhor Daniel Rogers informou que sobre este contrato, se os vereadores analisassem o termo de referência feito por ele, o qual o contrato foi embasado, encontrariam todos os esclarecimentos relativos ao contrato e se colocou à disposição dos senhores vereadores para quaisquer questionamentos. O vereador Sejão perguntou ao senhor Paulo Renan se, quando o mesmo disse comparecer todos os dias para dar manutenção, se ele se reportava a algum funcionário prestando conta de sua entrada ou saída. O senhor Paulo Renan informou que todos os dias, quando chegava, passava pela sala de informática, onde as recepcionistas tinham conhecimento de sua chegada e direcionava-se à sala onde realizava as manutenções das máquinas, e explicou que fez atendimentos externos, ou seja, nas salas e gabinetes, e como recolhe algumas máquinas para manutenção, essas eram levadas para a sala onde citou permanecer. E afirma que sempre na sua saída, despedia-se das secretárias da sala de informática, de forma que sempre era notada sua presença. O vereador Sejão perguntou ao senhor Paulo Renan se existia algum relatório que o mesmo apresentava ao setor de informática sobre as manutenções demais ou diárias sobre o que ocorria nessas vistorias. O senhor Paulo Renan informou que todos os meses gerava um relatório com todos os chamados que foram atendidos, explicando que é gerado um chamado para cada atendimento, citando ser de conhecimento de todos.
esse chamado só fica concluído contendo data, hora, técnico e o que foi executado. E é arquivado no setor de informática todos os serviços prestados. O vereador Reinaldo Bolão perguntou se o senhor Paulo Renan continua prestando este serviço à Câmara, e o senhor Paulo Renan confirmou. O vereador Reinaldo Bolão reiterou a pergunta, questionando se o mesmo hoje atende somente ao contrato de locação. O senhor Paulo Renan explicou que hoje atende ao contrato de locação e, ao que diz respeito ao contrato de manutenção, não atende mais. O vereador Serjão questionou se o servidor, na época da outra gestão, atendia aos dois contratos. O senhor Paulo Renan afirmou que, nesta época, ele e outro servidor atendiam a essas demandas. O vereador Reinaldo Bolão ressaltou que foram pedidos por ele cópias dessas chamadas, às quais se referem, entretanto, sua solicitação não foi atendida e até a presente data. O vereador agradeceu ao senhor Daniel Roges e ao senhor Paulo Renan, funcionário da empresa Ebalmac, e explicou que hoje, dentro da reunião já agendada da Comissão de Ciência e Tecnologia, aproveitou para ouvi-los, pois gostaria que os membros dessa comissão também ouvissem-os, e ratificou que não entende muito de informática, citando que assinaram o contrato de locação do Parque Tecnológico da Câmara e o contrato de manutenção. Sua preocupação é como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, de acordo com o relato do senhor Daniel Borges, hajam contratempos futuros. E não havendo uma equipe de manutenção, a Câmara pare. Mas sente-se tranquilo em relação ao que foi feito sobre este contrato de manutenção e salientou que, se porventura o Tribunal de Contas desejar interpelar, manter-se-á tranquilo da mesma forma. E ratificou novamente que, caso haja futuros contratempos de manutenção, conforme os relatos do senhor Daniel, que é técnico em rede de computadores e analista de infraestrutura e tecnologia da informática, entende muito mais do que todos os presentes. O senhor vereador Serjão aproveitou a reunião e informou que foi autor da audiência pública que ocorreu no dia 18 de março de 2013, com o tema Crianças e Adolescentes, o elo frágil da internet, assunto inerente à Comissão de Ciência e Tecnologia. Estiveram presentes na audiência pública os senhores vereadores Anderson Marinho, Devani Ferreira, Luiz Paulo Amorim, Rogerinho e Marcelão, contando também com a presença do professor universitário Dr. Fábio Malini, especialista em internet, o delegado da Polícia Civil, da Delegacia de Repressão a Crimes na Internet, um investigador especializado na área, o representante do Sindicato dos Psicólogos do Estado do Espírito Santo e pessoas ligadas e conhecedores do tema. Houve um debate muito proveitoso sobre as fragilidades que a internet pode apresentar quanto à manuseada por crianças e adolescentes e os casos em desfavor dessa faixa etária. A presença de pessoas conhecedoras do tema muito enriqueceu a audiência pública. O debate foi interessante e profundo, onde obtiveram mais informações sobre os cuidados necessários na utilização desta ferramenta. Foram demonstradas as fragilidades legais para a própria polícia nas investigações, precisando tornar a legislação mais robusta para ser mais eficiente. Citou ter sido essa audiência o início para estender o debate um pouco mais e com consenso de todos os presentes nessa audiência. Trarão em outra oportunidade crianças e adolescentes para opinar e de alguma forma debaterem, observando como poderiam contribuir na regulamentação, na educação, na conscientização de pessoas que utilizam a internet. O vereador informou
que o CD dessa audiência poderá ser enviado aos demais vereadores, caso deseje. O vereador Reinaldo Bolão solicitou à secretária das comissões permanentes, senhora Jaqueline Rocha Ferreira Freitas, que seja providenciado o encaminhamento, o vídeo, bem como a ata desta reunião para seu gabinete. Nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Reinaldo Bolão declarou encerrada a reunião às 18h50, convocando os excelentíssimos senhores vereadores para a próxima reunião, que ocorrerá no dia 16 de abril, às 15 horas, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar, eu, Jaqueline Rocha Ferreira Freitas, lavrei a presente ata. A presidência consulta os membros dessa comissão se há alguma retificação a fazer na ata lida. Não havendo, a considero aprovada. Agora vamos à leitura dos pareceres e votos dos senhores relatores. Processo número 3.942/2012, emenda à Lei Orgânica 4/2012, autor vereador Serjão. Emenda: dispõe sobre a admissão de subscrição eletrônica para proposição de iniciativa popular. Relator vereador Namichek. Solicitar ao vereador Luizinho a leitura do parecer do relator do processo. Traz o projeto de lei do vereador Serjão. Dispõe sobre a admissão de subscrição eletrônica para proposição da iniciativa popular. Na apreciação da matéria, verificamos que no artigo 9 apresenta 2 parágrafos e a presente proposição propõe o crescimento de um parágrafo único e não citado, que o mesmo supre os constantes da lei. Informo que o exame médico voto pela aprovação. Como vota o vereador Devani? Pela aprovação. Vereador Bolão? Pela aprovação. Aprovado pelos 3 membros presentes dessa comissão. Passamos ao processo número 3.417/2013, projeto de lei 168/2013, autor vereador Wanderson Marinho. Ementa: dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas físicas ou jurídicas que tenham imóveis na cidade de Vitória e que, ao instalarem sistema de vídeo e monitoramento, destinem uma ou mais câmeras para as vias públicas. Apensado o processo 4.286/2013, requerimento 3.555/2013, emenda modificativa de autoria do próprio vereador. Relator, vereador Devani Ferreira, parecer do relator pela aprovação da matéria. Solicitar ao vereador Devani a leitura do parecer e do voto. Assina no lado aqui. Assina. Rubrica as outras. Rubrica as outras. Também? Na frente. Isso aqui é sua ata, né? É notória a importância de mecanismo tecnológico para a prevenção e elucidação dos crimes, principalmente no que se diz respeito ao sistema de vídeo monitoramento. Tecnologia que combate a criminalidade crescente e expressiva em nosso Estado. Ante o exposto, considerando a inexistência de vídeo
a inexistência de vícios de inconstitucionalidade e legalidade, considerando ainda que a presente proposição amplia de maneira tecnológica a segurança na municipalidade. Opina-se desta forma pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Luizinho Coutinho. Eu voto com o relator Devair. Como voto aprovado também pela presidência e membro dessa comissão, voto com o relator, aprovado pelos 3 membros presentes. Nada mais. Registrar a presença do vereador Davi Ismael. Vereador Devani, alguma recomendação? Nenhuma recomendação, excelência. Vereador Luizinho Coutinho. Da mesma forma, excelência, nenhuma recomendação. Vereador Davi Ismael, visitando essa comissão, alguma recomendação, vereador? Nenhuma recomendação, não. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores Luizinho Coutinho, Devani Ferreira, membros dessa comissão, e do vereador Davi Ismael, e declaro encerrada a reunião, convocando-as para a próxima, que ocorrerá no dia 21 de agosto de 2013, às 15 horas, no plenário desta Casa de Leis. Está encerrada a presente reunião. Oportunidade em que falaremos sobre o sistema de telefonia, né, Sérgio Bolão? Oportunidade que falaremos do sistema de telefonia.